Aulas FIC Bio. Capítulo 10. Luz e cores. Nono ano, primeira parte. Você já deve ter observado no céu um arco-íris. Você tem ideia de como ele é formado? Como são formadas as cores que vemos? Sabe-se que esse fenômeno está relacionado à luz. Mas de que é formada a luz? Quais fenômenos estão relacionados a ela? As respostas a essas perguntas estão relacionadas à natureza e ao comportamento da luz. Neste capítulo vamos estudar a luz e entender alguns fenômenos e suas aplicações. A dualidade da luz. O ser humano sempre teve interesse em entender de que a luz é constituída. Há relatos de que no século VI a.C., Pitágoras, um filósofo grego, defendia a ideia de que a luz era composta por partículas minúsculas. Nascia o conceito da natureza corpuscular da luz. Cerca de um século depois, Aristóteles, outro filósofo grego, propôs que a luz era constituída por ondas, como as produzidas por uma pedra atirada na superfície de um lago calmo. Surgiam, assim, as primeiras explicações da natureza ondulatória da luz. Durante muito tempo essa divergência sobre a característica da luz foi discutida e analisada por vários cientistas. Christian Huygens, de 1629 a 1695, matemático, físico e astrônomo holandês, defendia a teoria ondulatória da luz. Já Isaac Newton, de 1643 a 1727, matemático e físico inglês, defendia a teoria corpuscular. A divergência de opiniões entre os cientistas gerou, por muito tempo, intensas discussões sobre a natureza da luz. Em 1865, James Clerk Maxwell, de 1831 a 1879, físico e matemático escocês, apresentou uma teoria detalhada da luz como um efeito eletromagnético, dando consistência para o modelo ondulatório. Os trabalhos de Albert Einstein, de 1879 a 1955, um físico alemão, trouxeram novas ideias sobre a natureza e o comportamento da luz. Baseado em estudos de outro físico alemão, Max Planck, de 1858 a 1947, Einstein propôs que a luz tem natureza ondulatória e corpuscular, ou seja, apresenta características de matéria, partícula, e de energia, onda, a chamada dualidade onda-partícula. Einstein afirmou que as partículas de luz têm muita energia e que a luz podia ser descrita como um conjunto de pacotinhos de energia. Tais pacotinhos de energia são conhecidos como fótons ou quantum. Curiosidades do professor. Para entender mais sobre o assunto, vamos assistir um trecho do vídeo O que é a dualidade onda-partícula? Do canal Portal da Ciência aqui do YouTube. A razão pela qual o efeito fotoelétrico foi tão revolucionário é que os fótons são pura e simplesmente partículas. Pela primeira vez na história, observou-se que a luz, uma onda, também agia como uma partícula. Esse fenômeno ficou conhecido como a dualidade onda-partícula da luz. 19 anos depois, em 1924, o físico francês Louis de Broglie propôs em sua tese de doutorado uma hipótese brilhante. Se a luz é capaz de agir tanto como partícula quanto como onda, talvez as outras partículas que conhecemos também possam agir como ondas. Assim, a dualidade onda-partícula se aplicaria a toda a matéria, não só à luz. Tudo o que existe à nossa volta seria dotado de frequência, comprimento de onda e amplitude, e seria capaz de agir como uma onda, algo que mudaria para sempre a nossa compreensão da realidade. 3 anos depois, os físicos americanos Clinton Davidson e Lester Germer realizaram um experimento para testar a hipótese de de Broglie. Eles lançaram elétrons em um cristal de níquel e, surpreendentemente, encontraram evidências de que os elétrons realizaram difração e interferência, fenômenos exclusivos de ondas. A hipótese de de Broglie havia sido confirmada, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Física de 1929. Mas se esse é o caso, por que não agimos como ondas no dia a dia? A resposta só pode ser revelada. Luz visível. A luz visível é um conjunto de ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar o olho humano.
Cada onda eletromagnética desse conjunto tem uma determinada quantidade de energia, por isso, cada uma é identificada de maneira diferente. É por isso que conseguimos distinguir as cores, cada cor está associada a uma quantidade de energia. A faixa de luz visível é uma pequena parte do chamado espectro eletromagnético e é percebida pelo olho humano como uma faixa contínua de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. No espectro eletromagnético, anterior ao vermelho, encontra-se a radiação infravermelha e, posterior ao violeta, encontra-se a radiação ultravioleta. A ótica geométrica. A palavra ótica, do grego optique, significa relativo à visão. A ótica geométrica estuda o comportamento da luz nos diversos meios materiais, sem considerar sua natureza. Fontes de luz. Chamamos de fonte de luz qualquer corpo que emite luz. Quando o corpo emite luz própria, como o Sol e as demais estrelas, uma vela ou uma lâmpada acesa, é chamado de fonte primária de luz ou corpo luminoso. Quando o corpo reflete a luz que recebeu de outro corpo, ele é uma fonte secundária de luz ou corpo iluminado. É o caso dos planetas, dos satélites naturais como a Lua e da maioria dos objetos que vemos ao nosso redor. Uma cadeira, uma árvore, uma nuvem, uma parede, uma lâmpada apagada. Só conseguimos enxergar um corpo iluminado porque ele reflete parte da luz que recebe de um corpo luminoso. Para representar graficamente a propagação da luz emitida por uma fonte de luz, são utilizados segmentos de reta, que indicam direção e sentido, denominados raios de luz. O conjunto de raios de luz é chamado feixe de luz e pode ser cônico convergente, cônico divergente cilíndrico ou paralelo. Meios óticos. Para entender os fenômenos óticos, é necessário conhecer o percurso da luz e verificar como ela se propaga e como se desvia ao passar por determinados meios. Para isso, é fundamental estudar os meios onde a luz se propaga. Os meios que permitem a propagação de luz em trajetórias regulares e bem definidas, fornecendo uma visão nítida dos objetos ou da fonte de luz, são chamados meios transparentes. O único meio absolutamente transparente à luz é o vácuo, mas podemos considerar transparentes alguns materiais, como alguns tipos de vidro, a água e o ar, em pequenas quantidades. Já os meios em que a luz se propaga em trajetórias irregulares e indefinidas, não permitindo uma visão nítida da fonte de luz ou de objetos através deles, são chamados meios translúcidos. O vidro fosco, a água turva, o papel de seda e o nevoeiro são alguns exemplos. Os meios que impedem a propagação da luz em seu interior, não permitindo a visão dos objetos ou da fonte de luz através deles, são denominados meios opacos. São exemplos: paredes de tijolos e cimento, portas de madeira, chapas de metal e caixas de papelão. Nesse momento, saio da orientação didática do livro para fazer a seguinte observação. Quando estudamos física, química e biologia, passamos a considerar leis naturais. Leis que foram repetidas e testadas várias vezes. Porém, os relatos mais antigos de nossa civilização consideram a existência de milagres que desafiam essa lógica, ou melhor dizendo, essas leis. Após inúmeras experiências, alguns físicos elaboraram um trabalho para mostrar que nós, como observadores, temos sim a capacidade de interferir no mundo físico, revertendo quadros de saúde e outros fenômenos físicos. Essas experiências são relatadas no filme Quem Somos Nós? Deve-se considerar, ainda ao menos 2 livros, são eles, O Universo Autoconsciente do autor Amit Goswami, que trata de como a consciência cria o mundo material nele. O físico indiano Amit Goswami usa os princípios da física quântica para contestar radicalmente as premissas materialistas, afirmando não ser a matéria, mas a consciência, a base elementar de nossa realidade. E ainda, o campo, a força secreta que move o universo, da autora Lynn McTaggart. Baseada nos estudos científicos do campo de ponto zero, uma construção teórica da física quântica que sugere que toda a matéria no universo está interligada por ondas, Lynn McTaggart argumenta que tal campo não é apenas um conceito abstrato, mas uma força real que pode ser aproveitada pelos seres humanos. Essencial para quem quer compreender melhor a interseção entre ciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. O campo desafia o que conhecemos sobre a natureza do real e o poder da consciência. Com isso,
Convidamos o estudante a procurar compreender o assunto e tirar suas próprias conclusões, se milagres existem ou se já existiram. Advertimos para os perigos de falsas orientações tanto no campo da física quântica quanto na religiosa, pois muitos estão ludibriando e explorando o público em geral. Busque seu conhecimento através de fontes confiáveis e de suas experiências. Particularmente, indico os cursos do professor Hélio Couto, principalmente o Caminho das Palestras. Descobri esses cursos desde 2010, o que possibilitou mudanças em minha forma de pensar e viver. O Caminho das Palestras é gratuito e irá fazer uma grande diferença em sua vida. Fim da aula 1 Luz e Cores, agora vá para a aula 2. Pedimos que divulguem o canal para seus colegas e nos meios sociais. Educar também é forma de amar, ajudar e prosperar.